Então tá, retomando a votação do processo 423 da pauta, eu vou proclamar o resultado. Acorda os membros do... Peraí, Ctrl V. Acorda os membros colegiados por voto de qualidade, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Fernanda, Osvaldo, João e Leonardo. Os conselheiros, né? Os conselheiros Leonardo e Osvaldo. Fernanda, eu vou ficar no lugar do Osvaldo. O Oswaldo vai fazer dever, não, você que vai fazer, Fernanda? Então tá, e Fernanda manifestaram intenção de apresentar declaração de votos, tá? Então tá certo. Então, aí a gente vai agora para o processo 424 da pauta, que por acaso o nome da empresa é Pauta, Distribuição e Logística S.A., 820, 840, 2012, 64, relatoria de... Pode pôr na pasta e começar a leitura, Carlos. Tá ok, já está na pasta. O som da Mara tem cortado um pouco para mim. Se o meu cortar para vocês, vocês me avisem, que eu retorno aqui. Mas todo mundo está cortando aqui, viu? Esse é um processo também aduaneiro de auto de infração, lavrado para exigência da multa de R$5.000. Não, acho que não. É a multa por falta de informação. Deixa eu revisar aqui, eu acho que esse não é de R$5.000. Pela falta da informação no campo do processo vinculado, que informaria a existência de um processo judicial vinculado, que isentava a empresa de adicionar o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. A empresa, então, não informou no campo próprio, informou apenas nos dados complementares, e para dar efetividade à liminar que ela tinha na época, era uma liminar, ela zerou a alíquota do ICMS na DI. E ao longo do processo aqui se discute a vigência dessas decisões judiciais. E basicamente a questão de fato é essa, não informação do processo, do número do processo vinculado, foi informado só em dados complementares. Em primeira instância, a DRJ manteve a multa por informação inexata ou incompleta de natureza administrativa ou tributária. O recurso voluntário repisa os argumentos da manifestação de inconformidade, eles são vários. O primeiro deles é que havia uma decisão judicial liminar que isentava a empresa de incluir o ICMS na base de cálculo da PIS e COFINS, que em nenhum momento a empresa deixou de prestar informações devidas, porque constou em dados complementares, seria um excesso de formalismo. Na verdade, há também uma questão aqui em relação à autoridade impetrada no mandado de segurança, que ela impetrou contra um inspetor da Receita em Florianópolis, enquanto a unidade estaria subordinada a outra autoridade, que é um inspetor de Itajaí. E ela alega que isso também não seria causa de desconsideração da decisão.
Além disso, alega que não houve prejuízo ao erário, que a multa deve guardar relação com o dano causado, alega ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Que a prestação de informações no campo de informações complementares e não no campo do processo não implica nenhum prejuízo ao fisco. Basicamente, esse é o relatório, presidente. Pode ir para o voto, Carlos. Então, vamos lá. Insurge-se a recorrente contra acordo que confirmou a aplicação de multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, conforme previsão contida no 84 da MP 2158, acumulado com 69 da 10833. Como relatado, a fiscalização concluiu que a empresa prestou informação de natureza administrativa ou tributária necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado de forma inexata ou incompleta. Isto porque, tendo obtido decisões judiciais liminares em mandados de segurança, no sentido da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS importação e COFINS importação, a recorrente não informou o número dos processos judiciais no campo processo da declaração de importação, fazendo inserir estes dados tão somente no campo informações complementares, além de ter informado erroneamente a alíquota zero no campo relativo ao ICMS. Para ser do dever de prestação de informações ao fisco, na hipótese em tela, relembre-se que o artigo 84 da MP instituiu a multa de 1%. Eu transcrevo aqui o artigo 84, que prevê a penalidade. A Lei 10.833 estendeu o alcance do referido artigo 84 para os casos de omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informações de natureza administrativa tributária, cambial ou comercial, desde que fossem necessárias a determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Também transcrevo a lista de informações contida no artigo 69 da Lei 10.833, foi o artigo transcrito, por expressa dicção legal, não é exaustiva, estando autorizada a Receita Federal a estabelecer outras informações pertinentes à determinação do controle aduaneiro apropriado, por meio de ato normativo próprio que se coaduna com o dinamismo e a evolução operacional e tecnológica constantes que são inerentes às operações de comércio exterior. Nessa esteira, a IN 680/2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, dispõe acerca da obrigatoriedade da prestação de informações pelo importador na DI, conforme o anexo único. Dentre as informações a serem prestadas pelo importador por ocasião do preenchimento da DI, destacam-se informação acerca do processo administrativo ou judicial eventualmente existente, que guarde relação com a importação, objeto do despacho aduaneiro, bem como a informação acerca da alíquota do ICMS incidente, seriam os campos 8 e o campo 49.1 da DI. Demonstrada a pertinência legal da exigência das informações acima pela administração aduaneira, necessário ainda verificar se estas seriam especificamente necessárias para a determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. E nisto pareciam exitosas as conclusões da fiscalização. Eu transcrevo uma parte aqui do TVF. Eu vou ler só a parte grifada. O preenchimento do campo processo vinculado da ficha básicas com número de processo vinculado, administrativo ou judicial, faz com que o sistema Syscomex entenda de forma automática que as informações constantes na respectiva declaração de importação devem ser complementadas e analisadas em conjunto com o processo citado, sendo inadequada sua análise sumária e automática. Então, tem bastante parte aqui grifada. Na verdade, resumindo, a fiscalização concluiu que a falta dessa informação no campo próprio inviabilizaria o Syscomex de fazer o gerenciamento de risco esperado. Então, prossigo aqui no voto. De fato, a existência do processo administrativo ou judicial vinculado a determinado despacho aduaneiro de importação só é sabida pelo Syscomex a partir da informação do seu número no campo próprio do sistema, inserida a cargo do importador. Trata-se de informação não só necessária, mas fundamental à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Afinal, se existe determinado processo, sobretudo judicial, o qual condiciona algum ou vários dos aspectos administrativos e tributários de determinada operação de importação, a única maneira, eu grifo a única,
de o Siscomex enxergar sua existência e direcionar a DI para a conferência documental com base nesse aspecto, para que sejam conhecidos e devidamente aplicados os termos da decisão nele proferida, é através do correto preenchimento do campo processo. Trata-se de um campo lógico que, uma vez preenchido com o número de um processo, informa ao sistema a existência deste, permitindo o direcionamento automático da DI para a conferência documental deste aspecto, dentre outros possíveis. O mesmo não ocorre com a mera inserção dos dados do processo no campo das informações complementares, pois trata-se, ao contrário, de um campo editável em texto e se destina apenas a complementar, detalhar ou explicar informações já objetivamente prestadas nos campos apropriados, conforme as diversas previsões existentes na legislação aduaneira ou conforme aconselha a especificidade do caso. Do mesmo modo, o campo 49.1 da DI, a alíquota do ICMS, deveria ter sido preenchido corretamente com a alíquota do ICMS incidente sobre a mercadoria, não sendo lícito a recorrente zerá-lo, ainda que goze do diferimento ou suspensão do imposto estadual. Não é demais repisar que se estava diante de decisões judiciais precárias, que determinavam a autoridade aduaneira que se abstivesse de tomar quaisquer medidas coercitivas em relação à cobrança das respectivas contribuições, diferenças de PIS e COFINS de importação com ICMS na base de cálculo, pois as diferenças seriam depositadas em juízo. Ora, deveria o importador ter registrado a DI conforme prevê a legislação e ato contínuo ter instruído o despacho aduaneiro com a decisão judicial e com prova do recolhimento das diferenças em juízo, permitindo a verificação fiscal e o lançamento das diferenças, prevenindo-se eventual decadência da parcela controversa. O que se vê é que as ações da recorrente foram muito além do decidido no RIT, pois pretendeu dar executoriedade automática à decisão no próprio Siscomex, mediante preenchimento incorreto dos campos da DI. Com isto, prestou informação inexata e incorreu no tipo infracional descrito no artigo 84 do MP, acumulado com o parágrafo 1º do artigo 69 da Lei 10.833. A rígida disciplina prevista para o preenchimento das declarações de importação é de pleno conhecimento dos operadores de comércio exterior e se destina a compatibilizar o volume de operações com a necessidade de controle estatal, considerando o funcionamento do sistema aduaneiro integrado pela aduana, pelos diversos intervenientes e pelas interfaces existentes entre esses. Quando o importador deixa de inserir informação essencial às operações que pratica nos campos próprios da DI, ele está contaminando a leitura que o Siscomex faz da DI, pois subverte o código previamente estabelecido entre os intervenientes para uso nesta interface. Repita-se que o campo de informações complementares é, como o próprio nome indica, complementar, adicional, e por esta razão a inserção nele de informações essenciais que deveriam constar em campo próprio não substitui a obrigação do importador de inseri-las no campo próprio, como repetido. Este sim passível de leitura. Trata-se, portanto, de informações efetivamente necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, as quais deveriam ter sido inseridas nos campos lógicos correspondentes, conforme prevê a legislação aduaneira. Uma vez que as mesmas foram prestadas de forma inexata ou incompleta, a recorrente incorreu no tipo infracional, omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta a informação, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, pois esta é uma infração de mera conduta, e ainda que assim não fosse, o prejuízo ao controle aduaneiro restou efetivamente comprovado no caso concreto, sendo oportuno frisar que prejuízo ao controle aduaneiro não se confunde com prejuízo aos cofres públicos, por falta de recolhimento de tributo, como supõe a recorrente. Houve DIs que não foram parametrizadas para o exame documental, e as que assim o foram, conforme relata a fiscalização, em conformidade com a norma de execução com o ano número 1 de 2020. Tiveram sua análise restrita apenas aos parâmetros que originaram o direcionamento, dentre os quais não figurava a existência de processo vinculado. Com isto, obstou-se a verificação da existência, validade, vigência, pertinência e extensão da decisão judicial por parte da autoridade fiscal, sendo lícito ao fisco, no prazo de 5 anos, proceder a tal verificação nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei 37. O óbice, em concreto, acabou por permitir que a decisão proferida contra uma determinada autoridade, no caso, o inspetor da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, fosse empregada para pretensamente obstar o ato de competência de outra, o inspetor da Alfândega da Receita Federal de Itajaí. Ademais, obstou-se o lançamento das diferenças recolhidas em juízo, com o fito de se prevenir a decadência ante decisões judiciais não definitivas. Em verdade, o agir da recorrente fez com que o Siscomex sequer computasse a existência de tais diferenças, em prejuízo não só das estatísticas de comércio exterior, mas do controle do crédito tributário subjúdice. E, por fim, eu estou aplicando a súmula 2 para afastar e deixar de conhecer as alegações aqui de inconstitucionalidade. Nesse sentido, voto por conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo. Fernanda, com a palavra.
Com todo respeito, eu vou discordar do relator, porque, primeiro que a decisão judicial não cabe à parte informar a outra que existe decisão judicial que deve ser cumprida. A Receita é intimada dessa decisão e ela teria condição, sim, de cumprir de ofício, porque quando ela quer perseguir alguma empresa, ela põe essa empresa no red flag e encaminha tudo para canal de conferência. Então, assim, eu acho que a Receita, ela espera que o contribuinte informe e a partir daí é que ela vai pensar se ela vai cumprir ou não a decisão judicial que ela já está vinculada. Então, aqui, como é decisão judicial, eu acho que é um caso diferente de você não prestar outra informação. A informação estava lá. Então, e assim, há não muito tempo atrás, esse campo do Psicomex não existia. E nós sempre informamos decisão judicial em informações complementares. Essa, inclusive, sempre foi a regra da Receita. Então, assim, esse campo sempre foi historicamente usado para informar a decisão judicial. Agora eu nem sabia que já tinha um campo específico do Psicomex para falar do processo vinculado, mas eu entendo que a informação foi prestada no momento correto, e além disso, mesmo que ela não tivesse sido prestada, a recorrente continuaria fazendo jus a todo esse direito, porque caberia à Receita cumprir a decisão judicial que ela foi intimada de forma correta. Então, assim, por todos esses critérios, eu não acho que essa minha decisão tenha que ser aplicada para todos os casos sem pensar. Pelo contrário, eu acho que a fundamentação do Carlos, ela é pertinente, ela está muito bem colocada, mas nesse caso, por ser decisão judicial e por estar informado no campo de informação complementar que deve ser avaliado, independente do motivo, ele tem que ser avaliado, eu entendo que eu vou pelo provimento do recurso. Só que esse campo não sendo avaliado em muitos, porque por não ter informado o processo, foi para muita coisa para Canal Verde. Mas aí, assim, eu acho que a história de que essa é a única forma de fazer controle não é verdade, porque a Receita consegue colocar flags para as empresas quando é do interesse dela. Só que aí aqui a questão se a recorrente não fizer, se a contribuinte não fizer o correto, ela também não vai conseguir se usufruir de uma decisão judicial que a Receita está vinculada. E isso vale para todo tipo de caso. Inclusive, e assim, já me incomodei muito isso na minha vida passada, eu acho que aí falta vontade da Receita de cumprir as decisões judiciais. Fernanda, só fazer duas observações. Primeiro, que esse campo processo sempre existiu na declaração de importação. Desde o tempo... mandando a gente colocar todos os dados na informações complementares, porque senão eles não processavam. Mas o conteúdo da decisão. O campo processo sempre existiu na declaração. Eu participo de homologação do Siscomex desde que o Siscomex foi implantado, então eu conheço os campos da Siscomex lá bem. E segundo, que a questão aqui não é cumprimento de decisão judicial, não. A multa que foi aplicada por falta de prestar informação. Sim, informação sobre a existência do processo, e não sobre o teor do processo. Então, mas a informação não tem prejuízo. Mas o prejuízo foi a falta de seleção, que a declaração não foi selecionada, entendeu? Para controle. Agora, o fato de cumprir o teor da decisão e selecionar uma declaração para controle são duas coisas diferentes aí. Mas, assim, esse campo que foi alterado, ele só tinha uma implicação, é diferente de outros campos que podem ter várias implicações ao controle. Esse campo é muito específico, só teria uma possível implicação ao controle aduaneiro, porque todo o resto estava correto. E se tem decisão amparando, e ela informou a decisão está no documento. Acho que aí é uma questão de muito formalismo. Então, eu acho que todo mundo já está pronto para votar? Então, vamos começar aí, Lázaro? Com o relator. Oswaldo? Embora as considerações da Fernanda sejam todas verdades, e é uma situação tanto injusta, eu acompanho o Carlos pelas conclusões, o voto está magnífico, acho que não tem nem o que falar, e ele fez uma questão que justamente em outro caso, nós jogamos a mesma multa, o hash, salvo engano, o Lázaro, fizeram o comentário de, mas como é que o cara vai demonstrar o prejuízo? Tanto a fiscalização quanto o Carlos demonstraram com maestria o prejuízo. Então, o contribuinte poderia se defender. E por que eu vou pelas conclusões? Eu até alterei meu posicionamento.
69, parágrafo 2º, para mim, é crime de mera conduta, infração de mera conduta, né, de perigo abstrato. Já os que há remessa para a regulamentação da Receita Federal, aí eu considero isso de perigo concreto. Ou seja, tem que ser demonstrado no caso concreto o prejuízo ao controle aduaneiro, o que foi feito tanto pelo Carlos quanto pela fiscalização. Então, eu acompanho o relator pelas conclusões, porque eu não considero que seja de mera conduta, não é de mera, assim, para mim não é de mera conduta, respeito todas as opiniões, sim, que o tema é um dos assim, mais pujantes de direito aduaneiro, é essa multa, porém, acompanho porque entendo que ficou demonstrado no caso concreto o prejuízo. Fernanda já falou, né? Divergiu, né? Marcos? Eu acompanho o relator. Eu queria só fazer uma ressalva, não sei como está procedendo aqui na turma, que nesse caso aí, quando teve a aplicação da súmula 2, né, por conta da inconstitucionalidade, eu não sei, acho que a gente já teve caso aí também dos votos do Lázaro, mas a gente lá na turma está considerando nesses casos como conhecer parcial, porque como... Conhecer parcial, é verdade. Então, eu só faço essa ressalva por conta da parte relacionada à inconstitucionalidade, tá? Não, boa lembrança, a gente também tem feito isso. Uhum. Você conserta aí, né, Carlos? Conserto, sim. É até bom que a gente tire essa dúvida, porque quando a gente aplica a súmula 2, só um aspecto, outro do processo, várias vezes a gente tem negligenciado essa questão do conhecimento parcial, né? Continuo com essa dúvida. João? Eu vou com a divergência. E Leonardo? Eu vou com o relator. Então, acordo aos membros colegiados, por maioria de votos, em lugar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Fernanda... Conselheiro... Mara, como a gente conheceu parcialmente, acho que é interessante ter no resultado, né? A gente não tem colocado, não. Vocês colocam lá, Marcos? Porque se não tiver no resultado assim, eu colocar no voto, ela manda mudar o final do voto. Então tá. Acordo aos membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, em negar provimento, vencidos os conselheiros Fernanda e João, e o conselheiro Oswaldo votou pelas conclusões. Certo? Então, Oswaldo, agora a bola está com você, todos os processos são seus. Pode colocar todos na prova.